Olá! Hoje eu vou falar com vocês sobre resiliência. Essa é uma palavra que está em moda atualmente, nós ouvimos falar bastante, principalmente quando se trata de desenvolvimento pessoal ou em processos de coaching, algum treinamento que você tenha feito, com certeza já ouviu sobre a resiliência. Na verdade, se tornou uma necessidade cada vez maior nos últimos tempos. Nos tempos aí em que tantas exigências acontecem de uma hora para outra, tantas necessidades de adaptação, tantas mudanças acontecendo ao mesmo tempo, e aí se faz necessário cada vez mais a resiliência. Vamos falar aqui de uma definição para ficar mais claro o termo. A resiliência, ela vem de um termo utilizado na física que quer dizer a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Por exemplo, aqui um travesseiro de espuma. Você já deve ter visto aquele travesseiro tipo que a gente conhece como o travesseiro da NASA, é uma espuma diferente que você, quando você faz pressão sobre ela ou quando você muda ali o formato por algum motivo, após ficar um tempo em repouso, aquele travesseiro, aquele material, ele volta rapidamente à sua forma original. Ele continua, né, sendo do mesmo jeito que ele era antes daquela situação. No sentido figurado, utilizando aqui a definição, né, mais própria da psicologia, dos treinamentos de desenvolvimento pessoal, seria a capacidade do indivíduo em lidar com adversidades, superar pressões, obstáculos e problemas, lidar com mudanças e adaptações e reagir positivamente a eles, sem entrar em conflito psicológico ou emocional. Nós vamos falar um pouquinho mais, né, sobre essa definição aqui no decorrer dessa palavra. Mesmo que você não se perceba até agora como uma pessoa resiliente, essa qualidade pode ser desenvolvida, né? Você não vai ter falta de oportunidades para isso. Todos os dias temos oportunidades para exercitar, né? Para aprender. Nós vamos falar agora quais são as características de uma pessoa resiliente. A primeira delas é a capacidade de adaptação e de flexibilidade, né? Então, a capacidade de se adaptar a novas situações, como nós exemplificamos ali do travesseiro, lidar bem com a pressão, com as pressões, né? Não perder a motivação diante de situações difíceis, diante de desafios. A pessoa resiliente, ela consegue se reorganizar diante de situações imprevisíveis que saem fora do seu planejamento. Imagina aquilo que você planejou para o seu dia, para a sua semana, que na tua mente está funcionando tudo direitinho, e de repente acontece uma situação inusitada, alguém adoece, um carro que quebra, e aí você precisa exercitar a sua capacidade de se reorganizar, de replanejar o seu dia diante daquela situação nova que entrou. Isso é exercitar a resiliência. Usar também a criatividade, a intuição para analisar problemas de outros ângulos. Veja que uma pessoa que é rígida, uma pessoa que é teimosa, inflexível, que consegue enxergar as coisas apenas de um ponto de vista, que tem resistências a mudanças ou que tem medo de mudanças, essa pessoa terá mais dificuldade de desenvolver a resiliência, né? Porque naturalmente ela já se fecha aí, né? Nós temos um outro exemplo interessante também da natureza, que é o bambu, tão conhecido bambu, né? Aquela planta comprida, utilizada aí para diversos fins, mas o bambu ele tem essa característica
interessante de conseguir se vergar sem se quebrar, né? Então ele é capaz num dia de vento ou de tempestade de praticamente se inclinar ali até o chão e passado o vento ele volta à sua posição original em pé ereto, né? E continua o seu curso para cima, porque é assim que ele cresce, né? O bambu, a sua haste principal, ela vai sempre para cima, né? Então é um exemplo interessante visto e observado na natureza. Então a primeira característica que nós vemos aqui de uma pessoa resiliente é a capacidade de adaptação e de flexibilidade diante das diversas situações da vida. Outra característica da pessoa resiliente, ela tem aprendizado constante, está constantemente aprendendo, tem disposição para isso, né? Nós não estamos falando aqui do aprendizado formal, embora ele faça parte também, né? Mas da capacidade de refletir diante de cada situação, principalmente sobre os seus erros e fracassos, ou os seus erros e acertos também, né? E aprender com eles, porque aí há um crescimento, aí há um aprendizado. É aquela pessoa que consegue enxergar nas crises oportunidades. Sempre tem algo a aprender, sempre tem algo que será acrescentado, mesmo naquelas situações difíceis. Isso exige aqui uma atitude positiva diante das experiências, né? Procurando extrair esse crescimento, a gente precisa ter um olhar mais positivo, né? Além de aprender com essas próprias experiências, então é a pessoa que busca constantemente novos conhecimentos. Eles estão aí, né, abundantemente, através da internet, através dos livros, de cursos, de palestras, tem muitas ofertas, né, de várias áreas, diversas áreas aí que você pode desenvolver conhecimento. Isso ajuda sim, né, você a estar mais preparado, tanto na vida profissional como na vida pessoal. Uma outra característica da pessoa resiliente, ela tem uma sólida autoestima. Nós sabemos que a autoestima é aquela parte, né, da nossa estrutura que nos faz, nos dá toda a nossa condição, né, de termos uma atitude positiva diante da vida, nos dá estabilidade diante das dificuldades, principalmente quando nós temos uma autoestima positiva, onde nós conseguimos acreditar na nossa capacidade e de crescer sempre, né? A nossa capacidade baseado no conhecimento que temos dos nossos pontos fortes, das nossas qualidades. Não é a supervalorização de si mesmo. Algumas pessoas confundem isso, né? Uma boa autoestima é uma visão equilibrada de si mesmo, onde nós conseguimos enxergar tanto os pontos fortes como os nossos pontos fracos ou pontos a melhorar. E assim enxergamos, né? Quando nós conhecemos os nossos pontos a melhorar, a gente vai buscar desenvolver essas áreas para melhorar sempre. E finalmente, a pessoa resiliente, ela tem equilíbrio emocional. Isso é muito importante, ela tem controle sobre as suas emoções, ela não entra em desespero. Há muitas pessoas que vão de 8 a 80 e vice-versa, né? Rapidamente vão de um extremo a outro nas suas emoções. O que essas pessoas conseguem alcançar muitas vezes é um sofrimento maior, né? Mas essas oscilações emocionais, elas acabam impedindo de enxergar verdadeiramente a situação como é, de enxergar essas possibilidades que nós estamos dizendo. A pessoa com equilíbrio emocional, ela consegue manter a sua autoestima elevada e a sua motivação em alta, né? Ela não se deixa abalar, ela persiste porque tem propósitos definidos, porque sabe onde quer chegar,
né? Assim como o bambu tem a sua direção ali muito bem definida, né? Não é o vento, não é a tempestade que vai mudar a sua direção, ele permanece, né? Então, assim é a pessoa resiliente. Esses dias ouvi uma palestra com uma neurocientista que explicou, achei de uma forma bastante interessante, né? Duas áreas do nosso cérebro. Uma delas é o sistema límbico, que é aquela parte responsável pelas nossas emoções, pelo nosso comportamento social. E essa parte todos nós temos, inclusive os animais. Eles também têm um sistema límbico. Tem a ver com os nossos instintos, com aquilo que é mais primitivo, né? Na nossa estrutura. Agora, existe uma outra área do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal. É aquela parte do nosso cérebro onde acontece o planejamento, onde acontecem as decisões de ação, de movimento e também o pensamento abstrato, né? Essa parte do córtex pré-frontal só os seres humanos têm. Então, diferente dos animais, nós não agimos pelo instinto. Quando uma pessoa se deixa levar pelas emoções, ela está agindo mais instintivamente, né? Emocionalmente, do que pensando, planejando, aprendendo, entendendo a situação na qual ela está. Mas nós precisamos, né? Para desenvolver essa resiliência, nós precisamos utilizar mais o nosso córtex pré-frontal, né? Precisamos parar, precisamos refletir, precisamos analisar cada situação antes de tomar decisões, para tomar decisões mais assertivas, mais objetivas e que contribuam para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, né? Usando essa capacidade, todos nós conseguiremos analisar melhor cada uma das situações da nossa vida. Pode ser as pequenas, né? Começa, na verdade, pelas pequenas situações do dia a dia. E aí que nós vamos desenvolvendo essas qualidades. A partir daí, dessa reflexão, utilizando a capacidade de pensar e de raciocinar que você tem, então você começa a dar passos para frente, né? Não se permita ficar prostrado, ficar sofrendo, prolongando o sofrimento por muito tempo. Nós não negamos as emoções, elas são normais, elas fazem parte da nossa vida, mas elas não precisam nos dominar, né? Nós temos o direito de sentir, temos o direito de viver as emoções com toda a sua plenitude, mas nós precisamos reagir, né? Porque é daí que a gente tem o crescimento, é daí que a gente tem o aprendizado e a vida vai seguindo adiante. Então, tome essa decisão de se levantar, de seguir adiante, seja o que for que você está passando nesse momento, você pode começar a exercitar a resiliência. Acredite que você é capaz disso, você não é diferente de mim, você não é diferente de nenhuma outra pessoa. Você tem a mesma capacidade de desenvolver a sua resiliência. Acredite nisso e eu tenho certeza que você vai ter atitudes mais assertivas, você vai perceber diferença no seu desenvolvimento e na forma como você lida com as suas dificuldades e com todas as situações na sua vida. Ok? Então esse é o recado aqui de hoje, eu espero que seja útil na sua vida, que você possa aplicar, que você possa compartilhar também com outras pessoas. Um abraço.